Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar sobre fumigação. Você sabe para que serve? É um tratamento químico que serve para matar pragas. Convidamos o coordenador da Câmara de Fumigação da Associação Comercial de Santos e também diretor da Brasfrito, Lainor Ruivo. Lainor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Eu que agradeço, Fabiana, por participar do programa Acesse na TV. É uma oportunidade bastante importante que a gente pode conversar e esclarecer sobre o ramo dos tratamentos fitossanitários, que é a atividade que a gente desenvolve aí no dia a dia, não só no Porto de Santos, mas em outras regiões também. E Lainor, antes da gente falar sobre o processo de fumigação, que é muito usado no comércio exterior, eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa, a Brasfito. Tá. Há quanto tempo existe? Como é que surgiu? Então, a Brasfito é uma empresa que atua no ramo, né, dos tratamentos fitossanitários e de outros serviços que a gente pode classificar como de apoio aos processos de exportação e importação de cargas. Então, a Brasfito tem credenciamento no Ministério da Agricultura, então somos uma empresa credenciada como prestadora de serviços de tratamentos fitossanitários no trânsito internacional de cargas, né? E cargas e produtos de origem vegetal, que é onde os tratamentos fitossanitários são realizados em cargas de origem vegetal. Bom, a Brasfito tem sede aqui na cidade de Santos, né? Nós temos uma filial na cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais. Somos também uma empresa membro da Associação Comercial de Santos, né? Figuramos na Câmara de Fumigação e Serviços Fitossanitários. Bom, assim, o surgimento da Brasfito, eu avalio assim, eu como engenheiro agrônomo, né, iniciei nessas atividades já tem assim um pouco mais de 20 anos. Então, aquele início como engenheiro autônomo, prestador de serviço para outras empresas. Quer dizer, então a coisa vai evoluindo, né, e tem uma necessidade que você precisa formalizar, digamos assim, constituir uma empresa para poder atender algumas necessidades, oportunidades. E essa evolução, né, digamos que chegou aí, culminou na Brasfito, né? A Brasfito já está um pouco mais de 10 anos também atuando no mercado. Quer dizer, então 20 anos que eu digo eu atuando, a Brasfito 10 tem um lapso aí que eu também trabalhei sempre continuamente nesse ramo de tratamentos fitossanitários. Então eu vejo inicialmente, começou com o serviço de um agrônomo ali, autônomo, digamos assim, e hoje em dia é uma equipe, né? Virou uma equipe. Hoje tem quantos colaboradores na Brasfito? Nós estamos com em torno de uns 15 colaboradores, né? Uma empresa desse porte. É preciso ser engenheiro? Como é que funciona para trabalhar no processo de fumigação? Então, o processo de fumigação, ele é extremamente técnico. Então, você precisa realmente ter responsáveis técnicos por esse procedimento, né? Então, assim, para você poder realizar o processo de fumigação, a empresa, como disse, credenciada no Ministério da Agricultura, e uma das condições é a responsabilidade técnica de profissionais capacitados, que são afins. Nesse tipo de serviço, é o engenheiro agrônomo, que é o responsável técnico por essa atividade. Então, atualmente nós estamos com 4 engenheiros agrônomos que fazem parte da equipe da Brasfito, mas pessoal administrativo, comercial, financeiro, é uma equipe, né? Então, acho que a evolução chegou na Brasfito dessa forma. E, Lainor, a gente sabe que o processo de fumigação ele garante a segurança da mercadoria. Queria que você explicasse para o telespectador, para quem nunca ouviu falar nesse termo, o que é a fumigação, como é que ocorre? Tá. Olha, Fabiana, a fumigação, quer dizer, é um tratamento fitossanitário regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Então, o que é um tratamento fitossanitário? Então, é um processo, né, regulamentado, oficial, que tem o objetivo de controle de pragas, né, em cargas, dessas cargas que transitam no comércio exterior, cargas destinadas à exportação
e cargas que chegam ao país pelos processos de importação. Então, a fumigação, ela tem como processo, né, o que é? Você expor a carga que você deseja tratar sob a ação de um gás, né, digamos, um defensivo agrícola. Assim, eu resumindo falo né, mas nós temos aí no caso mais utilizados 2 tipos de produtos que nós utilizamos como produto fumigante, né? Então, seria você submeter a carga à ação desse gás, é lógico, é um processo todo controlado. Por exemplo, se você está tratando, você está lidando com gás, você põe a carga em digamos, num ambiente hermeticamente fechado, você tem o controle da dosagem, o controle do que a gente chama de período de exposição, que é o tempo que a carga vai ficar sendo tratada. E são vários fatores que têm que ser levados em consideração. A gente pode falar aonde que são realizadas as fumigações. Nós temos fumigações que podem ser realizadas em porão de embarcações, em silos. Silos, aquelas estruturas que armazenam cargas em pós-colheita, né, grãos. Nós temos a possibilidade de realizar as fumigações em containers. Né? O container, ele fica vazio ou não? Ele está com a carga e vocês realizam com a fumigação? Carga, sempre, né? Com a carga? Com a carga, né? No caso da gente realizar a fumigação num container, a carga está dentro, né? E no caso, dependendo do tipo da carga, se ela é comestível, se ela é algodão, tem diferença o tipo de tratamento ou não? Sim. É sempre... Não, a gente tem que avaliar, são vários fatores, né, que vão determinar se você vai utilizar, por exemplo, quando eu falei em 2 produtos, né, nós temos aí os mais utilizados, que é a fosfina e o brometo de metila. Então, para você utilizar um ou outro, você tem que avaliar uma série de pontos, de características técnicas, como qual a carga que você está tratando, qual o propósito do tratamento com relação a atendimento de um requisito fitossanitário, qual o período que você tem para fazer essa fumigação, se deveria ser uma coisa, você tem menos tempo ou mais tempo, qual lugar que você vai fazer. Então, o responsável técnico tem que realmente uma série de fatores para determinar qual produto e que forma que essa fumigação vai ser realizada. Então, vamos supor, uma carga de soja, ela pode usar tanto brometo de metila como fosfina? Depende do momento? Não, na verdade não. Não. Como é que... Então é assim, por exemplo, existe, no caso da fosfina, você tem como se fosse um remédio, você tem a bula do produto. Certo. Então você só pode usar a fosfina para você fazer um tratamento dessas cargas que são indicadas em bula. Certo. Esse é um ponto. No caso do brometo de metila, que é um produto, digamos que é um pouco mais restrita a utilização, você só pode utilizar ele para atendimento de um requisito fitossanitário, que na verdade, digamos que é uma norma, quase uma pequena legislação que tem que ser cumprida num processo de exportação. Então, para você mandar uma carga para determinado país, quando há um requisito fitossanitário, ou seja, assim, a carga só entra no meu país, digamos assim, do ponto de vista do importador, né? Vamos dar um exemplo. Nós estamos mandando uma carga, exportando uma carga de café para determinado país. Esse país, ele tem requisitos fitossanitários que você tem que cumprir. E ali pode estar descrito, não, fumigação com brometo de metila. Aí, nesse caso, você pode utilizar. Certo. Uma outra forma de utilização de brometo de metila seria uma prescrição de um fiscal federal agropecuário aqui no Brasil. Por exemplo, uma carga de importação que chegue com algum tipo de problema de inseto. Então, ele, com aquela intenção de barreira fitossanitária, que é uma preocupação do ponto de vista dessa legislação fitossanitária, ele pode prescrever o uso do brometo de metila. E uma outra característica que pode ser utilizada em suportes e embalagens de madeira,
principalmente tanto para exportação como para importação. O brometo de metil ele é mais restrito. Quer dizer, então é bastante complexo assim, de como pode usar, porque você tem que avaliar bem, porque é um pouquinho, não é muito simples assim, você tem que ficar, né, tem atenção. Glador, eu vou chamar um breve intervalo, mas eu queria que o senhor já pensasse para responder, o senhor deve saber isso de cabeça, qual dos dois é mais rápido, o brometo de metila ou a fosfina? Qual é o procedimento mais rápido, Sim. Tá bom? Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje é fumigação. Nosso convidado é o coordenador da Câmara de Fumigação da Associação Comercial de Santos, Lainor Ruivo. Lainor, no último bloco eu deixei aquela questão. Qual é o processo mais rápido? O brometo de metila ou a fosfina? Então, Fabiana, existem assim períodos de exposições, o tempo da fumigação um pouco diferentes. Mas, com certeza, o brometo de metila é um produto que realiza uma fumigação mais rápida. A gente pode falar que, em média, 24 horas, uma fumigação de brometo de metila. E quando a gente utiliza a fosfina, então pode mais ou menos variar de 96 a 144 horas, né? De 4 a 6 dias, mais ou menos isso. E o senhor também relatou uma onda de calor, né? Uma temperatura. Como é que é esse processo de fumigação? Sim, existe um tratamento a calor, né? Que também é um tratamento fitossanitário, que diferente da fumigação, ele não utiliza nenhum produto químico, né? E realmente o que, como o próprio nome diz, né, é um aquecimento da mercadoria. Assim, esse tratamento a calor, ele tem a característica de ser muito utilizado em suportes e embalagens de madeira, né? São aquelas estruturas, pallets, caixas, que acompanham as cargas, né, nessa movimentação, principalmente de containers. Então, você expõe essa madeira a uma elevação de temperatura durante um período de tempo controlado. Então, o processo também é regulamentado, com todo um acompanhamento, a emissão de um gráfico, mas o tratamento basicamente a calor é esse, expor a temperatura, a carga a uma elevação de temperatura, e quando chegar numa temperatura determinada, que no caso 56 graus Celsius ou mais, você mantém essa temperatura por um período mínimo de 30 minutos. Esse seria basicamente o tratamento a calor. Vocês têm assim um levantamento de qual deles é o mais utilizado? Olha, na nossa atividade, né, digamos, na nossa empresa, eu vou dizer que a gente utiliza mais a fumigação, né, inclusive mais em processos de exportação. Mas também existem bastante processos de tratamento a calor, né? Agora, assim, se você for, vamos pensar em termos de toda a cadeia, até mesmo por essa grande proporção de movimentação de suportes e embalagens de madeira, o tratamento a calor também é um tratamento, como a fumigação, bastante utilizado. Certo. E o senhor falou que há um tempo atrás, acho que em 2000, quando o senhor entrou na Câmara da ACS, isso numa conversa informal, né, que a gente teve, que teve aquela praga chinesa, é isso? Sim. O que foi? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, inclusive, foi uma ocorrência, esse tipo de ocorrência que digamos que foi o meu primeiro contato com o mercado, né? Então, assim, a gente, lembro, ficou na mente porque foi uma emissão de uma portaria, uma publicação de uma portaria pelo Ministério da Agricultura, que era, se eu não me engano, 499/99, que era do ano. Então, o que é basicamente? Na época, foi um alerta fitossanitário, né? Que é o quê? Digamos, quando as autoridades emitem uma preocupação com relação à introdução de uma praga, né, que está circulando entre países com essa movimentação de cargas. Na verdade, era um processo que, na época, fazia referência a uma necessidade de fazer vistorias, né, de ter uma atenção com cargas que eram importadas dos Estados Unidos, da China, de alguns outros países asiáticos. E tinha uma praga que, de nome popular, que era na época causou ali bastante atenção, que era o besouro chinês, né? Uma praga
uma praga que ela é disseminada nas embalagens, suportes e embalagens de madeira, e uma praga que, caso, por exemplo, entrasse no Brasil, já se sabe de vários pontos negativos, né, de prejudicar a parte agrícola, a parte florestal e a parte ambiental. Então, nessa época, houve uma demanda por profissionais de engenheiros agrônomos e foi até quando eu iniciei as atividades fazendo vistoria de cargas e acompanhando alguns tratamentos fitossanitários nessa época. Foi até um boom, né? A partir daí que começou a ter uma preocupação maior com a questão da fumigação. Olha, eu vejo que de lá para cá, né, ali na verdade foi realmente, a gente pode chamar de um boom ali, um momento do mercado que foi bastante agitado. É lógico que esse momento que tinha esse pico de necessidade, isso depois se estabilizou, porque o Ministério da Agricultura, o que a gente pode dizer? Aí ele toma as medidas cabíveis e aquilo vira, digamos, uma prática habitual, mais uma prática de barreira fitossanitária. Mas de lá para cá, né, realmente o mercado, eu acredito que evoluiu bastante, né? Do ponto de vista de tecnologia, de legislação. Então, eu só tenho visto a evolução no mercado de tratamentos fitossanitários. E toda e qualquer carga tem que passar por esse processo ou não? Como é que funciona isso? Eu não vou te falar que toda e qualquer carga, né? Então, assim, por exemplo, suportes em embalagem de madeira, em bruto, né? A gente fala em bruto assim, porque tem aquele tipo de madeira que é compensado, né? É isento, mas suporte em embalagem de madeira, todas têm que passar por um dos tratamentos fitossanitários que são aceitos, que é a fumigação com bromedimetila ou tratamento a calor. Quer dizer, existe uma norma internacional de medida fitossanitária que, digamos, que já regulamenta todo esse trânsito de embalagem de madeira. Quer dizer, então, basicamente, todos os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, eles cumprem essa norma. Então, todo o suporte em embalagem de madeira praticamente sim passa por um processo de tratamento fitossanitário. No caso de cargas de origem vegetal, vamos falar de commodities, né? Então a gente pode falar do café, milho, soja, farelos, amendoim, algodão, cargas de madeira. Nem todas precisam, assim, obrigatoriamente. Alguma coisa, tem alguma questão envolvendo até o ponto de vista governamental do Brasil, ou seja, a obrigatoriedade de algumas delas já saírem daqui tratadas, mas também existe muito aquela coisa do país comprador, né? Para onde o Brasil está mandando. Então de lá que sai o requisito fitossanitário, então grande parte delas sim necessitam de um tratamento, não só para atendimento de requisito fitossanitário, mas como para controle de qualidade, né, dessas cargas. O senhor falou até pensando na questão da fiscalização, mas eu vou ter que chamar um breve intervalo e a gente volta a falar no próximo bloco. Tá, okay. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje, fumigação. O nosso convidado é o coordenador da Câmara de Fumigação da ACS e também diretor da Brasfito, Lainor Ruivo. Lainor, no último bloco a gente estava falando a questão dos países, né? Sim. Eles que emitem o que é necessário e o que não é. E a questão de fiscalização? Quando uma carga não passa por fumigação, ela é multada? Como é que ocorre isso? Então, Fabiana, vamos falar sobre o ponto de vista do Brasil, né? Importação. Então, se chegar uma carga não conforme, por exemplo, até a gente falou da embalagem de suporte de madeira, o que acontece? Não é propriamente dito que esse importador que está trazendo a carga, não que ele vai ter uma multa, mas ele vai ter ele vai ser prejudicado, vai ter prejuízo, por quê? A carga chegando, se ela não tiver conforme, essa madeira, por exemplo, a embalagem de madeira, ela vai ter que ou ser submetida a um tratamento fitossanitário aqui no Brasil, ela pode ser rechaçada de volta para onde veio, pode ser, atualmente está nascendo, digamos assim, iniciando a possibilidade de um processo de destruição, ou seja, o importador com certeza vai ser penalizado
com custos que não eram previstos no processo de importação, simplesmente porque não houve uma conformidade com relação ao tema do fitossanitário. E na exportação também, e às vezes até pior, né? Porque você está mandando uma carga, vamos falar de café para algum lugar, e se por algum motivo você não cumpriu os requisitos fitossanitários, essa carga provavelmente pode não entrar no país para onde você está mandando, pode ser também rechaçada. Então, veja bem, um processo de exportação ele tem todo um custo, né? Enfim, e vai ter um prejuízo que o exportador, né, não contava com isso. Então é muito importante a realização, o cumprimento, né, dos tratamentos fitossanitários. E quem fica responsável por essa carga? Essa carga chega, não está adequado. Eu que estou recebendo, que vou dar o destino dela, ou a pessoa que mandou, a empresa que mandou, que é responsável? Na verdade, assim, quando num processo de importação, todo esse tema, quando chega aqui, responsabilidade do importador. Certo. Né? E um processo de exportação, a gente olhando aqui, nós estamos no Brasil, então o exportador que ele tem que cumprir toda essa norma, ele tem que entregar a carga lá de acordo com esses requisitos. Então o exportador é o responsável nos processos de exportação e o importador no processo de importação. A gente até brincou que praga não significa só inseto, né? Sim. Teremos outros tipos de praga. Quais seriam essas? Não, exatamente, porque quando a gente fala de praga, já instintivamente a gente pensa em insetos, né? E assim, até por definição até do próprio Ministério da Agricultura, porque esse segmento ele é muito regulamentado, tem definição realmente para todos os itens. Então a gente pode chamar de praga qualquer espécie de animal, vegetal ou agente patogênico que tenha potencial de causar danos em vegetais e suas partes. E até interessante, né? Porque quando a gente fala qualquer espécie de animal, de agente patogênico, tudo bem, né? Um inseto. Agora, qualquer espécie também de vegetal fica um pouco interessante. Estranho, como assim? né? Uma planta vai fazer mal para outra planta? Sim, nós temos aí plantas que são... A erva daninha, né? Que é muito plantas invasoras, Uhum. exatamente, e plantas parasitas. Quer dizer, então você pode sim estar trazendo do exterior alguma coisa nesse sentido. E até interessante, só para complementar, o Ministério da Agricultura emite oficialmente, através de uma portaria, uma lista de pragas quarentenárias, né, que são pragas assim, em resumo, pragas que não existem no território nacional e a gente, quem pesquisa esse tipo de assunto já definiu que caso entre no Brasil, por exemplo, tem um potencial de causar danos tanto à produção agrícola, à produção florestal e ao meio ambiente também, né? Florestas nativas, por exemplo. Lainor, e vamos falar da pandemia, né? Não é uma praga, mas trouxe vários problemas. Com relação à fumigação, foi só economicamente que vocês foram atingidos? Olha, Fabiana, até assim, né? Eu costumo pensar, né? Eu penso da seguinte maneira. Durante esse processo dessa crise sanitária, quer dizer, quando houve lá o pico, a gente sabe que muitos segmentos o comércio, por exemplo, foram bastante afetados. Eu acredito que a gente passou por isso de uma forma mais amena, né? O comércio exterior, ele não parou, né? Ele continuou. Então a gente também continua realizando os nossos serviços, né? Agora, o que eu tenho observado, que agora, né, passado já algum tempo do início disso, né, até já passamos talvez da fase de maior problema, pico, né? Do pico, o que a gente observa é que tem alguns problemas que estão sendo oriundos dessa crise sanitária, né? Agora nós estamos enfrentando, na verdade, os exportadores, né, a gente acompanha, uma falta de espaço em navios, uma falta de containers, não é?
E isso daí afeta o nosso trabalho, né? Se o exportador, eu não digo nem que é um problema, mas já é algo que está acontecendo, que o exportador sabe muito bem como lidar com isso, né? O exportador brasileiro muito experiente já sabe driblar esse tipo de problema, está resolvendo. E outra coisa que a gente observa mexeu muito com a economia do mundo inteiro, né? Então tem um reflexo de, por exemplo, alta do dólar, inflação e assim, os nossos insumos que utilizamos na nossa atividade, muitos deles, os produtos, fumigantes, são importados, né? Então, cada vez mais caros, cada vez mais caro, trazendo você não tem uma estabilidade no seu processo, né? Você tem que estar sempre reajustando, fazendo. Isso não é bom para ninguém, né? Isso é um problema que eu vejo dessa maneira, assim. Nós fomos afetados dessa maneira. Lainor, nosso tempo está terminando, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor chegou até a associação comercial, há quanto tempo é a sua relação com a associação, explicar um pouquinho para o telespectador a importância, né, da associação no seu ramo também. Sim. Olha, Fabiana, eu já faço, que nem eu te falei, né, a Brasfito, 10 anos, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos no mercado. Só que porque assim, você não é associado da associação comercial como pessoa física, mas sim como pessoa jurídica. Então, eu já sou associado como pessoa jurídica antes da Brasfito, com outra empresa. Eu acredito que mais ou menos uns 18 anos, né? Eu acredito que mais ou menos isso que eu sou associado, eu faço parte ali da Associação Comercial de Santos. Associação Comercial de Santos é uma entidade que tem uma importância enorme na cidade de Santos, uma importância enorme no processo de comércio exterior, principalmente, né, quando a gente fala de exportação de café. Santos e a Associação Comercial de Santos tem uma história incrível relacionada ao café. E a gente é feliz de poder participar. Eu sempre tive bastante apoio da Associação Comercial de Santos quando a gente precisa. E é um local ótimo para a gente também conhecer as pessoas do ramo, poder trocar ideia. E quando a gente tem alguns pontos de interesse coletivo, poder conversar e tentar sempre aprimorar nossos processos, todo esse serviço que a gente realiza no dia a dia. Então é bastante importante, eu sou bastante feliz em participar da Associação Comercial de Santos. A gente também fica muito feliz com a sua presença, Lainor. Eu queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa e a gente sempre está de portas abertas. Quando precisar de alguma coisa, conte com a Associação Comercial. Tudo bem? Tudo bem, Fabiana. Eu que agradeço essa oportunidade e gostaria de agradecer em nome de toda a equipe da Brasfito por essa oportunidade da gente estar demonstrando a nossa empresa, né, o que a gente faz, nossas atividades, né? Esclarecendo um pouco aí sobre esses serviços do ramo dos tratamentos fitossanitários. Eu só gostaria de complementar que assim, o assunto é bastante extenso, tem conversa para explicar bastante coisa. E, se possível, eu gostaria de deixar um contato da empresa. Claro, com certeza. Pode? Então, eu gostaria de deixar o e-mail da Brasfito para contato. Então, a gente, com bastante prazer, que a gente recebe qualquer contato e a gente retorna qualquer necessidade de esclarecimento, de informação. Então, comercial@brasfito.com.br e um telefone. Nós estamos aqui na sede na Baixada Santista, prefixo 13, 3219-3800. Então, eu gostaria de agradecer e desejar uma ótima semana a todos que estão nos assistindo e a todos nós. Obrigada, Lainor. A gente fica por aqui e até a próxima.